Apresentada como reforço de peso em 2018, Everton disputou apenas 5 partidas das 12 que o São Paulo disputou neste ano. A tendência, porém, é de que o meio atacante tenha mais oportunidades na equipe comandada por Diniz neste segundo semestre. Como o São Paulo vai disputar o Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o treinador promoverá mais mudanças na escalação e assim o camisa 22 pode ser mais utilizado. Quando iniciou sua trajetória no São Paulo com Aguirre, ele chegou a ser considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e ajudou o time a ficar na liderança da tabela de classificação. Porém, a sequência de lesões atrapalhou o jogador a manter o ritmo. Neste ano, Everton ainda não balançou as redes, sendo que foi titular apenas uma vez no duelo contra o Botafogo SP pelo Paulistão, quando Diniz poupou o time principal. Com a saída de ontem, que foi negociada para o Ajax, Everton também pode surgir como opção para o ataque. Dessa maneira, o jogador poderia disputar a posição no trio ofensivo com Vitor Bueno, Pato e Pablo. No total, o meio atacante disputou 67 partidas pelo São Paulo e marcou 7 gols. O primeiro atleta japonês que atuou no Brasil foi Musashi Mizushima. Com a história curiosa, o jogador chegou ao São Paulo após a indicação de Pelé e inspirou o desenho Super Campeões, famoso entre os anos de 1980. A trajetória do japonês teve início em 1974. Na ocasião, o atleta tinha apenas 10 anos de idade e foi observado por Pelé em uma viagem ao Japão. O rei do futebol aconselhou a família do garoto que tentasse a oportunidade no Brasil. A dica foi acatada e em 1975 o jovem desembarcou em Santos. Dada a influência de Pelé, a tendência era que o japonês atuasse no Santos. No entanto, o Peixe não tinha uma equipe para jogadores dessa idade em sua base. O japonês recebeu então uma recomendação de Zoca, irmão de Pelé, para buscar uma vaga no São Paulo, onde o atleta foi aprovado após testes no Morumbi. Ao longo de sua passagem pela base do São Paulo, o meio-campista teve momentos de destaque e chegou até mesmo a ser capitão. Já na equipe profissional, a trajetória não foi positiva. O japonês realizou apenas uma partida oficial pelo São Paulo em um amistoso contra o Bragantino em 1985, no qual o São Paulo perdeu por 4-3. O japonês começou o jogo no banco de reservas e entrou no lugar de Pintado. Na sequência, o jogador não teve mais oportunidades e chegou a ser emprestado para a equipe do São Bento, Portuguesa e Santos. Em 1989, o Mei rescindiu com o São Paulo. Apesar de não ter grande destaque, a passagem do japonês pelo São Paulo ganhou grande repercussão no Japão. O atleta, inclusive, inspirou a criação do personagem Oliver Tsubasa, personagem do desenho Super Campeões. A passagem de Antony pelo São Paulo acabou na última terça-feira. Por causa da pandemia do coronavírus, o futebol parou e o atacante vendido ao Ajax da Holanda não pôde ser despedido do clube de coração do jeito que gostaria. Eu queria me despedir jogando, fazendo gol, sentindo aquela atmosfera da torcida. Infelizmente não pôde ser assim, mas saio com o dever cumprido. Creio que cada dia, cada treino, cada jogo eu aproveitei 100%. Sou muito grato ao São Paulo, disse o atacante. Antony não quer ser mais um jovem jogador brasileiro que sai do Brasil e logo volta com a frustração de um fracasso no velho continente na bagagem. Eu quero sim fazer carreira na Europa. A gente sabe que os europeus olham muito o extracampo, a postura e a educação. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Quero ser um grande jogador lá, mas também quero ser um grande cidadão. A gente sabe que muitos batem e voltam, mas o meu objetivo é bater e fazer história na Europa. Para ajudar na adaptação, ele terá a ajuda de outro brasileiro atacante e também revelado em Cotia, o amigo David Neres. A gente tem conversado bastante, perguntei como está as coisas lá. Ele está ansioso pela minha chegada para me mostrar o país. David Neres hoje é uma das referências do elenco do Ajax. É uma posição que já o levou à seleção brasileira, um sonho que Antony espera realizar naturalmente. Fazendo o meu trabalho bem feito, creio que a seleção brasileira pode estar olhando, outras pessoas podem estar observando. Então meu foco é entrar em campo e fazer o que eu sei e fazer bem feito. Finalizou.